Ele não foi reclamar, ele não foi murmurar, ficar contra Deus, ficar contra o profeta, como é comum as pessoas hoje fazerem. O que ele fez? Ele foi falar com Deus. E ele estava tão emocionado, tão contristado, que ele não conseguia nem falar. Então ele começou a chorar. O choro dele foi uma adoração a Deus. Imediatamente Deus, que sonda os pensamentos, sabia o que ele estava passando, né? Temendo, ele ia morrer naquela semana. Imagina você estar na sua casa, aí chega um profeta, vamos dizer, renomado, porque quem está com ele é aquele que pode todas as coisas, como diz em Mateus 28, verso 19, Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então veja bem, aí chega o profeta Isaías, era um profeta renomado, as pessoas temiam quando esses profetas falavam, porque as coisas que eles falavam eram da parte de Deus, eles não falavam coisa do homem ou do seu próprio sentimento. E ele chegou ali e disse: rei, prepara a tua casa, organiza a tua casa, porque esta semana Deus vai te recolher. Ezequias entristeceu, mas ele ficou, porque ele tinha muitos projetos, ele era um bom rei, né, sobre Israel, e ele tinha muitos projetos, era temente a Deus, se desviava do mal, não era idólatra, não era mentiroso, não era falso, ele era um bom homem. Mas aí ele foi falar com Deus, e a oração dele foi tão simples, que ele falou através do choro. Não foi, quando as lágrimas dele caíram, Deus imediatamente enviou Isaías lá. Isaías, vai lá e diz para ele que eu estou aumentando a vida dele em mais 15 anos. Quem tem poder de aumentar ou de encurtar a vida não é Deus, irmãos? Não é Jesus? É. A morte está sob o domínio de Cristo. Cristo venceu a morte, porque a morte não, ele morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou. O Espírito de Deus ressuscitou ele. Então ele venceu a morte, agora a morte está sob o domínio dele. E ele prometeu para nós, lá em João capítulo 6, a partir do verso 52, ele diz: aquele que crê em mim, né, ele diz assim, assim como eu fui ressuscitado, eu também vos ressuscitarei no último dia. E ele disse assim: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Aí ele está falando da Santa Ceia, irmãos. Viu? Que todo cristão batizado nas águas deve participar, deve almejar isso, porque um momento de comunhão é uma lembrança, é um revigoramento que você tem. Glória a Deus. Eu vou entrar numa palavra aqui hoje. Eu fiz só vamos dizer assim, foi só um ensaio, porque o tema na verdade não é esse, mas foi só um esboço para um tema diferente, importante, relevante, isso que eu falei. Mas agora vamos numa palavra que está aqui em Mateus capítulo 5, né? No culto passado nós vimos em Mateus capítulo 5 ainda, quando fala dos juramentos, no mesmo capítulo que trata das bem-aventuranças, mas a parte que eu vou dizer hoje, nós vamos aprender hoje, o verso 38, a partir do 38, prestamos atenção, olha o que diz. Nós temos muitos conceitos diferentes, pessoas pensam coisas diferenciadas, por exemplo, sobre juramento, sobre vingança, né? Tem pessoas que juram até pela mãe morta, não é? Jura por elas mesmas, jura pelos filhos. Eu já vi um pai jurando pela filha. No entanto, esse pai era muito mentiroso, era uma pessoa de mau caráter, e ele até já morreu. Eu espero que tenha morrido em boa situação, porque eu não tive mais contato, depois eu só recebi a notícia da morte dele. Mas uma vez eu vi ele jurando pela vida da filha dele. Isso não está certo, porque a Bíblia fala para nós não jurarmos por coisa nenhuma. Estamos no 33 diante, né? Mateus 5, 33, aí ele fala, 34, né?
Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Você não deve estar jurando por coisas, ele diz, nem pelo céu, porque é a morada de Deus, né? Aí ele fala, nem pela terra, porque é o estrado dos teus pés, onde você pisa, é a terra que produz o teu alimento, onde você está, e nem pela tua cabeça, nem por ti mesmo, né? Nem pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um só fio de cabelo branco ou preto. Então, isso Deus faz naturalmente. Agora, concernente, por exemplo, a vingança, que nós vamos ver agora nesse próximo versículo, 38, Mateus 5:38, ele diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei do Antigo Testamento, na época em que Jesus ainda não tinha vindo e morrido na cruz, e ressuscitado por nós, nos preparado esta palavra, né? O Evangelho da salvação. Era uma lei onde aquele que fazia tal coisa, ele pagava imediatamente. Muitas das vezes ele morria, era fulminado, era queimado pelo fogo. Houve casos que a terra engolia pessoas, porque pecava, principalmente quando blasfemava contra Deus. Então, ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas olha o que ele diz em seguida: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Ao que te demandar atirar-te a túnica, a veste, é uma veste. Aí ele diz: deixa-lhe que leve também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2, né? Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então as pessoas hoje lutam para não emprestar a ninguém, muitas das vezes ao necessitado, né? Ao necessitado, na realidade, nós devíamos era doar, não é? Mas tem pessoas que lutam ao menos para emprestar. Aí ele já não empresta porque acha que o necessitado não vai ter condições de pagar. Mas quando você empresta uma necessidade, quem vai pagar para você é Deus, irmãos. Porque Deus cuida do necessitado. Deus cuida das pessoas menos possibilitadas, menos capazes, né? Aí ele diz aqui, olha só. E ao que te demanda, ele fala aqui, ó, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja não. Que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era antigo, isso era antigamente, era no tempo da lei, que era olho por olho e dente por dente, onde havia vingança. Apesar que o Senhor sempre repudiou a vingança, ele dizia que a vingança era dele. Nós podemos ver um clássico, uma palavra clássica: Caim não matou Abel, que era irmão dele? Ambos eram filhos de Adão e Eva. Então, Caim desferiu um golpe em Adão, o matou, em Abel, perdão. Mas Deus não permitiu que as pessoas vingassem, derramassem o sangue de Caim. Ele disse que quem ferisse a Caim enfrentaria a ira dele, ou seja, seria culpado 7 vezes, né? Seria culpado pelo derramamento do sangue dele, embora ele tivesse derramado o sangue do irmão. Ali com aquilo, Deus já nos estava preparando para perdão, para a misericórdia. Através de Jesus, ele nos perdoou as mágoas, as ofensas, os pecados, né? Os erros, as iniquidades. Mas se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não seremos dignos de perdão. Naquele grande dia chegaremos lá com ansiedade para agora entrar no reino celestial de Deus. Mas se não perdoarmos ao nosso próximo na terra, ao nosso semelhante, muitas das vezes um familiar, por mais que ele tenha sido duro conosco e injusto, tenha até tentado contra nós, tirado nossas oportunidades, nós não podemos ser contra ele, nós temos que perdoar.
porque o Senhor está acima de todos nós, e o Senhor nos mandou fazer isso, perdoar o que lhe ofenderam. Na oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fez aquela oração, o que está escrito, né? Ele fala: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou ao que nos ofendeu. Não é verdade? Agora, se nós não perdoarmos aos que nos ofenderam, como é que nós vamos querer o perdão do nosso Criador e do nosso Salvador, Jesus Cristo? Então nós precisamos ficar atentos a isso, né? Aí ele diz, olha só o que ele fala aqui, ó. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha, agora ele mudou, ele melhorou a palavra. No começo, no Antigo Testamento, era escrito, era dito às pessoas, era ditado, era aprendizado. Amai aos vossos amigos e odeiai os vossos inimigos. Então os inimigos eram perseguidos. Era inimigo, então ele devia morrer, devia ser preso, devia ser judiado, devia ser escravizado, não era assim? Então, devia ser extorquido, espancado, enfim. Nós sabemos como é que a sociedade ainda hoje tem uma sombra aí, um negócio aí esquisito. Aí ele diz, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, se nós quisermos ser justos, seguindo o exemplo de Cristo, nós temos que orar pelos que nos perseguem. Agora, orar como? Orar para que eles morram? Não, orar para que eles se convertam, orar para que eles melhorem, para que eles mudem, para que eles não vejam você como um adversário, como alguém perigoso para eles, alguém que os ameaça. Talvez você não faça nada, mas tem alguém que se sente ameaçado por você, porque você porque você tem um bom trabalho, porque você sabe administrar bem sua vida, talvez você tenha um casamento maravilhoso, tem gente perseguindo, doido para você se separar. Isso existe, irmão. Não sejamos inocentes. Muita gente se separa por besteira, outros porque uma das partes não quer. O ditado dos antigos, quando um não quer, dois não brigam. Isso serve para nos dar muitas lições. Então,